Amados irmãos, mais uma vez, recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, estamos aí de volta com você em mais uma live, um momento de oração com vocês. Temos aí os nossos vídeos de séries de mensagem e momentos de oração. E você é o nosso convidado especial a fazer a sua inscrição, dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. E assim você estará nos ajudando a evangelizar o Brasil e até o mundo inteiro, porque esta oração vai alcançar pessoas que precisam de um livramento, de uma vitória, de um milagre, de uma palavra que pode mudar a sua história. E eu quero nesse momento convidar você para compartilhar comigo uma palavra que vai mudar a sua história, vai impactar a sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9, em que diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos a obra daquele que nos enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo tido isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai, leva-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. E então os vizinhos, os que antes tinham visto, quando o mendigo, perguntaram: não é ele o que se assentara para mendigar? Um dizia: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. E ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe então: como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. E eu fui, lavei-me e passei a enxergar. E ele então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. E correu ele e levaram aos fariseus. E o homem que fora cego, era sábado, o dia em que Jesus fez barro, ele abriu os olhos. E os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, por não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram ao perguntar ao cego: quer dizer a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curara fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhe perguntaram: é este o vosso filho, que lhe dizes ter nascido cego? Como, pois, ele enxerga agora? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele
tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já havia combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso, seus pais disseram a eles, não tem ido. Por isso seus pais disseram, ele não tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então, chamando pela segunda vez o homem que fora cego, eles disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora estou enxergando. Amados irmãos, o texto está nos falando acerca de um jovem que era cego. Ele era cego, mas tinha pai. Ele era cego, mas tinha mãe. Ele era cego e, apesar de ter família, também mendigava. Ele não sabia que, apesar da situação que ele estava vivendo, até aos olhos humanos impossível, estava bem perto de um grande milagre acontecer. Naquele momento, Jesus passa ali. Quando Jesus olha para aquele jovem cego de nascença, Jesus pega ele, cospe no chão, faz lodo com cuspe, passa nos olhos daquele jovem, e ele naquele exato momento começa a enxergar. O texto nos fala, amados irmãos, que aquele jovem que era cego e agora ele passa a enxergar. Aquele jovem, quando olha e começa a ver tudo na sua frente, ele procura Jesus e Jesus desaparece da vista dele. Só que aquela situação deixa muitos impactados. Por quê? Porque quem conhecia aquele jovem sabia que ele era cego de nascença e agora estava vendo. Alguém perguntou, quem te curou? Ele falou, não sei, só sei que eu estou enxergando. Só sei que um homem chamado Jesus fez lodo e agora eu estou enxergando. Chamaram os fariseus. Os fariseus falaram que Jesus estava cometendo um grande erro, curando no dia de sábado. Ninguém estava acreditando que realmente aquilo poderia estar acontecendo. Mas chegaram a uma conclusão. Esse jovem tem pai. Esse jovem tem mãe. Vamos levar ele até a sua casa. Levaram ele até a casa dos seus pais. Os seus pais ficaram impactados porque eles estavam vendo que algo sobrenatural, algo impossível acaba de acontecer na vida do seu filho. Os seus pais sabiam que ele era cego de nascença. Os seus pais sabiam que ele não poderia enxergar. Mas até os seus pais estavam impactados. Sabe por quê? Porque ele era cego e estava enxergando. Ele nunca poderia enxergar, mas estava enxergando. Era impossível enxergar, mas estava enxergando. Um milagre acaba de acontecer na vida daquele jovem. Ele não sabia o momento, o dia ou a hora que tal milagre iria acontecer. E agora, os judeus, glória a Deus, começa a interrogar aquele moço, começa a tentar fazer com que ele fale. Quem foi que fez aquilo? Como foi que aconteceu? A resposta dele era essa: eu não sei, só sei que eu estou enxergando. O que Deus quer nos chamar a atenção aqui nesse momento. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo, quantos anos, quantos meses você está esperando pelo milagre. Eu não sei quanto tempo você está passando esse deserto na tua vida. Você está passando esse momento
que parece que você está andando dentro de um labirinto. Você anda procurando uma saída e não acha. Você anda procurando um meio de resolver esse problema e não consegue. Parece que as coisas não andam nem para frente e nem para trás. Parece que as coisas pararam. Parece que as coisas estagnaram na sua frente. Mas assim como aquele moço que tinha pai, que tinha mãe, mas mendigava para tentar levar alguma coisa para dentro da sua casa, ele teve um encontro com alguém que mudou a sua vida. Ele teve um encontro com alguém que mudou a sua história. Ele teve um encontro com alguém que fez que o impossível acontecesse na sua vida. Olha aqui, meu amado irmão, o Jesus que tocou naquele jovem, que cuspiu no chão, que tocou na vista dele, abriu a sua visão, ele hoje está entrando na sua casa, ele está entrando na sua causa, ele está entrando no seu problema. Ele não vai fazer lodo, mas ele vai abrir a porta. Ele não vai fazer um lodo agora, mas ele vai curar essa enfermidade. Ele não vai fazer um lodo, mas ele vai advogar a sua situação. Pode estar difícil para você, pode estar difícil para mim, mas para Deus nada é impossível. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar da minha mão. Operando o Senhor, quem pode impedir? Deus, nesse momento, Ele está dizendo: aquieta o teu coração, aquieta a tua mente, volta-se para uma vida de oração. Aquele jovem, depois de muito tempo, Jesus aparece para ele. Depois que ele é interrogado, depois que os judeus interrogam ele, leva ele na casa dos pais, depois Jesus aparece para ele também. E o texto nos fala assim: e Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo não para julgamento, a fim de que os que não vê vejam, e para os que vê tornem cego. Ouvindo isso, alguns dos fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, os vossos pecados permanecem. Os fariseus, que se diziam ser religiosos, santos, que se diziam ser pessoas corretas, eram na verdade cegos. Cegos a tal ponto de duvidar do milagre. Cegos a tal ponto de não acreditar no milagre. Cego a tal ponto que não queria que ninguém dissesse que Jesus estava operando milagre ou operou na vida daquele jovem. Mas agora Jesus está dizendo que eles são cegos. Mas todo aquele que vê, o pecado permanece nele. Todo aquele que nasce cego, ele é semente do pecado, mas não peca pelos olhos, porque os olhos é a candeia da vida. Se todos os seus olhos for bom, seu corpo será luz. Se todos os seus olhos for treva, seu corpo será tenebroso. Então os olhos é a janela da alma. A janela daquele jovem estava escura. Quando Jesus cura ele, ele passa a enxergar, passa a ver. No momento que o homem passa a ver e a entender, ele passa a compreender que o pecado nos afasta de Deus.
mas que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só existe um meio, irmãos, da gente viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É desviando os olhos do pecado, é desviando os olhos daquilo que nos afasta de Deus, é desviando os olhos daquilo que entristece o Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra com você. Jesus operou um milagre na vida daquele jovem. Sua família ficou impactada, seus amigos ficaram impactados, os fariseus ficaram impactados, e todos aqueles que estão ao teu redor também vão ficar impactados com o que Deus vai fazer na tua vida ainda por esses dias. Repita comigo, ainda por esses dias, Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Tome posse dessa palavra, porque as janelas do céu estão se abrindo, as portas que estavam fechadas estão se abrindo, as causas impossíveis estão se tornando possíveis agora, porque Jesus chegou não para fazer lodo no chão e passar nos seus olhos, mas para dizer para você que para aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Quero orar com você agora. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, ó Deus, pela leitura gloriosa e pela mensagem que foi pregada nesse momento. Ó Deus, que esta mensagem alcance os milhares e milhares de pessoas e ouvintes que estão ao alcance da nossa voz. Esta pessoa que está fraca na fé, que já está, ó Deus, sem força de orar, que já está, ó Deus, sem força de buscar a tua face, a tua presença, que já não jejua mais, que está desanimado, porque não vê nada acontecendo. Deus, em nome de Jesus, sei que o Senhor não vai untar cuspe para fazer lodo na areia, mas o Senhor está entrando na casa de cada um agora. Entra na minha casa, entra no meu lar, entra na minha vida, entra na vida desse irmão, entra na vida dessa irmã, escreve uma nova história, traga um novo tempo e faça, Senhor, com que o teu nome seja glorificado a partir desta hora. Eu quero colocar nas tuas mãos cada lar, cada família, cada homem, cada mulher. Quero colocar esta pessoa angustiada, abatida e desanimada, para que o Senhor faça gerar no coração dele e no coração dela uma nova e viva esperança. Receba, ó Deus, esse momento de oração e venha gerar milagre na vida de todos aqueles que ama a Ti e que ama a Tua palavra. Receba esse momento de oração e sela com Teu sangue esta vitória esmagadora que já começou a acontecer em cada vida e em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e toda a sua família. Não me esqueça de orar por mim, evangelista Sérgio Freire. Ore pela essa série de mensagens, ore pela minha vida ministerial. Quero fazer um convite para você, esteja conosco na nossa igreja, Assembleia de Deus, Labareda de Fogo, Rua Santa Helena, lote 15, quadra 19, aqui, bem pertinho de você, em Heliópolis, Belfor Roxo. Todas as terça-feira pela manhã, grande consagração com grandes pregadores. E todas as quarta-feiras, às 19 horas, grande campanha O Poder de Oração. O consagrado homem de Deus, Pastor Leocádio, estará orando por você através das divinas revelações e milagre
através dos dons de cura, estarão acontecendo. Leve os paralíticos, os cegos, surdos, mancos, os endemoniados, os aleijados. Jesus Cristo garante o milagre, a cura e a completa libertação. Entre no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, se inscreva, torne-se membro, dê o seu joinha e compartilhe. Deixa que Deus use você para alcançar o máximo de pessoas que precisam de ouvir esta palavra. Fique na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.